Então, boa noite a todos, né? Eu queria inicialmente agradecer ao Ministério Público de Contas, na pessoa da doutora Raíssa, né, esse convite para que a gente pudesse discutir esse aspecto importante que é esta PEC 37, famosa PEC 37, que hoje milita, né? E eu tinha preparado todos os slides, né? E são 34 slides, né? E antes de entrar, me disseram que eu não tinha todo esse tempo, né? Para falar desses 34 slides, né? Então, vamos fazer aqui uma síntese daquilo que eu vou falar, né? E é uma pena porque nós iríamos, sobretudo, utilizar dados da criminalidade brasileira, né? Que justamente seriam importantes nós termos visualização e depois várias citações nacionais, estrangeiras, tudo. Mas, pelo menos, vamos tentar sintetizar aí essa coisa, né? Então, a PEC 37, ela visa alterar, acrescentar um parágrafo ao artigo 144, e que diz basicamente o seguinte: a apuração das infrações penais, né, incumbem privativamente as polícias federal e civis dos estados e do Distrito Federal, respectivamente. Portanto, a novidade da PEC é justamente esse privativamente, né? Na medida em que na sua origem, não há essa privatividade das polícias federal e civil em apurar infrações criminais, né? Então, vejam que a PEC trata de um tema importante, que é a apuração das infrações penais, né? Isso nos leva, né, a refletir qual a verdadeira motivação da PEC 37. Todos nós sabemos que uma iniciativa legislativa ela visa incidir na realidade. Então, portanto, se ela visa a modificar a apuração das infrações penais, é necessário que a gente se detenha sobre a realidade, sobre as infrações penais como ocorrem e, portanto, sobre a criminalidade brasileira como ela é atualmente, né? E aí nós temos dados do mapa da violência, para vocês terem ideia. Em 2010, nós temos, para cada 100 mil habitantes, a média brasileira de 20,4 homicídios para cada 100 mil habitantes. Essa é a média brasileira de coisa, né? Para vocês terem uma ideia, a média mundial é de 10,3 homicídios por 100 mil habitantes. Portanto, nós temos, em termos de homicídio, o dobro da média mundial, o que nos coloca mais ou menos em 8º, 9º lugar no mundo todo, na taxa de coisa. Porém, vejam bem, aí nós temos só esse dado, por si só, já é um dado preocupante. Mas há um outro dado mais preocupante ainda, é que de 50 mil homicídios ocorridos no país, apenas 4 mil tem autor descoberto e preso. Então, de cada 50 mil homicídios, né, apenas 4 mil tem um autor descoberto e cedo. Então, nós estamos falando de homicídio. Se nós pensarmos em furto, em roubo e os demais, então nós vamos ter um índice altíssimo de infrações que não são apuradas, que não são descobertas, né? Em 2007, nós tínhamos 151 mil inquéritos ainda sem oferecimento de denúncia ou arquivamento, né? Se eu fosse dar dados locais, então nós temos aí uma gravidade muito maior, né? De outro lado, nós temos um crescimento da criminalidade organizada, né? E nesse aspecto, nós também não temos um dado menor, né? Embora aqui nós não tenhamos dados precisos, né? Porém, nós temos que admitir que crime de lavagem de dinheiro, crimes tributários, crime contra o sistema financeiro nacional, crime contra licitações, enfim, continuam com índice altíssimo de que não são apurados, que não são punidos, né? É claro que, se lá na criminalidade de massa nós temos um dado fático que ocorre, aqui, só quando nós descobrimos é que, de fato, ocorre, que nós sabemos o quanto esse índice. Então, vejam bem, então nós temos hoje, de um lado, uma criminalidade de massa crescente, que nós não damos conta, onde a polícia seleciona quais casos vai apurar, porque ela não tem condições de apurar. Isso, dados da ONU, nós temos um dos piores índices de proporção entre policiais civis, militares e habitantes, né? E
No Piauí, vejam bem, nós só temos 50 delegados para os 223 municípios, né? E aqui nós podemos falar cavaleiro, porque o Ministério Público Estadual piauiense, em 2010, iniciou um trabalho para eliminar um vício antigo piauiense, que era termos policiais militares atuando em delegacias, né? Portanto, hoje nós só temos 50 delegados de carreira no estado do Piauí, por conta de uma iniciativa do Ministério Público Estadual e do Ministério Público de Contas junto ao TCE, justamente que impediu que o Estado piauiense ainda pudesse ter policiais militares atuando como delegados, né? Se a gente contar o número de peritos criminais, aí nós temos um índice também extremamente coisa. Na maioria das cidades piauienses, nós vamos ter o quê? 4 ou 5 policiais militares, né? Então, a pergunta que fica diante desse quadro é: o poder investigatório do Ministério Público, ele é um problema diante desse quadro? Ele faz parte desse problema ou ele faz parte da solução? Ou, de outro modo, quais serão os benefícios que, se aprovada a PEC 37, incidirá nessa realidade que nós vivemos hoje? Ou, né, que prejuízos estará, né? Então, não é à toa que se convencionou chamar a PEC da impunidade, porque, diante desse quadro, nós teremos um índice muito maior de crimes que não serão punidos, que não serão descobertos. E isso eu não falei, por exemplo, em crimes contra a administração pública. Aqui no Piauí, são raríssimos os inquéritos policiais advindos da polícia contra prefeitos e contra gestores por crime contra a administração pública. A grande maioria das ações penais propostas pelo Ministério Público, elas são advindas ou de processos oriundos do TCE, ou da CGE, ou da CGU, enfim, dos mais variados órgãos, ou de inquéritos civis públicos instalados pelos próprios promotores de justiça. Então, bastaria esse dado para nós termos a dimensão do prejuízo que a PEC trará se aprovada, né? Mas vamos um passo adiante. Qual é a experiência mundial? Qual é a experiência internacional em relação ao poder investigatório do Ministério Público? E aí nós também temos outros dados. Apenas 3 países no mundo não permitem a investigação pelo Ministério Público. Mais ainda, né? Na Alemanha, desde 1975, em Portugal, desde 1988. Na Itália, desde 1989. Portanto, a grande maioria dos países, ou, vejam bem, o Ministério Público conduz a investigação criminal e dirige a polícia judiciária, como é na Itália, na Alemanha e na Espanha, ou ele permite fazer as investigações criminais. Portanto, a experiência internacional, ela diz claramente que, para enfrentar a criminalidade, seja ela de massa, seja organizada, é necessária, é fundamental que o Ministério Público tenha esse poder investigatório. Mas, mais ainda, né, o Brasil, no seu artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal, admite a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, né? E aí, vejam bem, se por acaso alguma autoridade brasileira ou alguma pessoa cometer um crime de genocídio contra a humanidade ou contra a guerra, ele se submeterá a esse Tribunal Penal Internacional. E aí, vejam o que diz o Estatuto de Roma. O procurador poderá, por sua própria iniciativa, abrir o inquérito com base em informações sobre a prática de crimes de competência do tribunal. Ou seja, se proibir a PEC, nós proibiremos o Ministério Público brasileiro de investigar, mas submeteremos que o procurador do Tribunal Penal Internacional poderá, no Brasil, investigar, né? Portanto, nós vemos que a experiência internacional ela vai justamente na contramão daquilo que é hoje discutido no Brasil. Mas, mais ainda, o pesquisador francês Christian Morana tem uma frase que ela reflete toda a experiência mundial. Polícia e Ministério Público são organizações condenadas, essa é a palavra, a trabalhar juntas, né? E isso é tão forte que, na Inglaterra, onde a polícia tem uma autonomia relativa,
foram criados, vejam bem, unidades de justiça criminal, centros, onde se coloca no mesmo lugar Ministério Público e Polícia, justamente para que as investigações possam ser conduzidas conjuntamente pelas duas instituições. De tal modo de que essa parceria, esse entrosamento, essa organização entre Polícia Civil e Polícia e Ministério Público, ela é fundamental, né? Nesse ponto, me parece fundamental a experiência italiana, né? Como eu disse, na Itália, em 89, se permitiu, mudou radicalmente, o Ministério Público passou a ter, aliás, se extinguiu as delegacias existentes na Itália e passou o Ministério Público a conduzir a Polícia Judiciária. E aí, para contar um pequeno fato, né, o procurador Antônio Di Pietro, que foi o primeiro a iniciar a Operação Mãos Limpas, ele conta, numa entrevista, que ele começou a Operação Mão Limpa com um fato simplesmente simplório. Determinado jornalista publicou no seu jornal de que determinado gestor estaria fraudando as licitações para determinada empresa. E o gestor ingressou com uma petição no Ministério Público por crime justamente de calúnia, injúria e difamação. O procurador, o que fez? Tudo bem, né? Eu vou apurar a possível calúnia, tudo bem. Porém, eu vou abrir um outro procedimento para apurar a denúncia formulada pelo jornalista contra o crime de licitações ocorridas naquela organização. E aí foi como que puxar o novelo e desencadeou toda a Operação Mãos Limpas na Itália. Posteriormente, todos nós sabemos, a guerra contra a máfia foi desenvolvida, sobretudo e fundamentalmente, pelos procuradores da República, e nós temos aí casos de morte em autoestrada, né, na Itália, dos dois maiores membros do Ministério Público italiano, Giovanni Falcone e Paulo Borsellino, né? E, aliás, nesses dias estará sendo julgado, vejam bem, que após essa morte desses dois membros do Ministério Público, foi feito, né, se denuncia, uma tratativa entre Estado e máfia, justamente para impedir novas mortes. E aí o Ministério Público investigou justamente essa tratativa, que foi feita por quem? Foi feita pelo governo italiano, né, e os seus ministros, juntamente com a Itália, para evitar novas mortes, né? E aí, o governo Berlusconi, por várias tentativas, tentou, né, enviar projeto de lei justamente para que se voltasse à situação antiga, né? E aí me permitam ler o que diz um professor italiano, não membro do Ministério Público, que diz: o verdadeiro objetivo da reforma é, portanto, outro, perfeitamente com a visão mais abrangente que sempre acompanhou os governos Berlusconi quanto ao tema da administração da justiça. Reduzir o peso do Ministério Público, órgão ainda e, apesar de tudo, independente e, por conseguinte, incômodo, nas investigações e aumentar o da polícia, dependente organicamente do governo, né? Vejam que na Itália a polícia é, do ponto de vista da judiciária, dependente do Ministério Público, vinculado ao Ministério Público, mas hierarquicamente dependente do governo, né? E aí a tentativa do governo Berlusconi é justamente de separar a polícia do Ministério Público, justamente para voltar à situação anterior, né? Então, a experiência internacional também nos diz que a investigação pelo Ministério Público, ela é realmente fundamental, como nós temos no combate à criminalidade. Mas podemos perguntar, mas a nossa Constituição permite a que o Ministério Público investigue? Então, vamos nos deter um pouco sobre a Constituição. Quando trata da polícia, o artigo 144 diz o seguinte: a Polícia Federal destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União. E, em outro inciso, diz exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária. Então, vejam que a Constituição colocou em dois itens diferentes: um, apurar infrações penais contra a ordem política e social, e o outro, exercer com exclusividade a função de polícia judiciária. Só o fato de a Constituição ter colocado em dois incisos diferentes já indica que nós estamos diante de duas situações diferentes. Uma coisa é apurar as infrações penais, a outra coisa é exercer a função
polícia judiciária. E apenas nesse último é que a Constituição deu exclusividade à Polícia Federal para fazer. E no caso da Polícia Civil do Estado, nem isso deu exclusividade, né? E isso, né, me permitam ler, foi deixado bastante claro pelo ministro Celso de Mello, no habeas corpus de 2009, que diz o seguinte: a cláusula de exclusividade inscrita no artigo 144 tem por única finalidade conferir à Polícia Federal, dentro de diversos organismos policiais que compõem o aparato repressivo da União Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária, a primazia investigatória na apuração dos crimes previstos no próprio texto da coisa, mas não dá exclusividade na apuração de crimes penais, né? Aliás, isso é da tradição brasileira, né? O Código Penal, Processal Penal, que é de 1940, traz no seu parágrafo único o seguinte: a competência defendida nesse artigo para apurar infrações penais não excluirá a de outras autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Ou seja, o Código de Processo Penal sempre permitiu que outras autoridades, além da Polícia Civil e Federal, possam exercer atividades de investigação, né? E vejam bem, até hoje, nenhum organismo pediu a inconstitucionalidade deste artigo. Se a Polícia Federal ou Civil sempre considerou que ela tem exclusividade, então esse artigo seria inconstitucional. Mas, ao contrário, depois de 88, nós tivemos várias leis reforçando a atividade por outras instituições: Receita Federal, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários, Tribunais de Contas, INSS, IBAMA, enfim. Então, nós temos uma série de órgãos que continuam a fazer investigações, que são autoridades administrativas, assim como a polícia é, né? Aliás, aprovada a PEC, esse artigo, aí sim, se tornará automaticamente inconstitucional e, portanto, impedirá que todas esses órgãos possam continuar a sua investigação, porque, como eu disse, o parágrafo único do artigo 4 diz o seguinte: a competência definida neste artigo não excluirá de autoridades administrativas, né? O outro ponto importante, né, é que o inquérito policial sempre foi tido com duas características. Primeiro, é um procedimento administrativo, pura e simplesmente, e depois ele é dispensável, né? Já me disseram para concluir, né? Então, é dispensável, né? E ele é dispensável justamente por quê? Porque sempre se entendeu que o Ministério Público pode, com base em outras informações, propor ação penal, né? Então, ele é dispensável. Aliás, nós teremos também uma outra inversão com a aprovação da PEC, é o quê? O inquérito que é dispensável se tornará a peça fundamental no processo penal, né? Mas, e o Ministério Público? Onde é que diz na Constituição que o Ministério Público possa investigar? Então, nós temos dois incisos básicos. Primeiro, que diz que o Ministério Público cabe promover a ação penal pública, né? Aliás, e a experiência internacional, lá atrás, que nós demonstramos, diz o quê? Que no sistema acusatório há uma distinção entre quem defende, entre quem acusa, quem defende e quem julga, né? Esta é a separação. Jamais existe na Europa ou nos Estados Unidos qualquer discussão da possível discussão entre investigar e acusar. Pelo contrário, se tem na Europa e nos Estados Unidos que é íncito de quem acusa investigar, porque quem acusa é que cabe provar. Portanto, a investigação pelo Ministério Público na Europa e nos Estados Unidos, ela é dever, porque cabe ao Ministério Público somente apresentar as suas provas, né? Mas também a Constituição diz que o Ministério Público tem a capacidade, o poder de instaurar procedimento administrativo. E nós já vimos que o inquérito é um procedimento administrativo. Portanto, o Ministério Público tem, nessas duas funções, a possibilidade de fazer investigação. E aí a ministra Ellen Grace, no habeas corpus de um recurso extraordinário de 2009, diz isso, né? É princípio basilar da hermenêutica constitucional a teoria dos poderes implícitos. Quando a Constituição concede os fins, propor ação penal, ela dá os meios, que é justamente a possibilidade de investigar, né? Mas eu queria, para finalizar,
ler um habeas corpus que foi de dezembro de 2011, né, portanto, recente, foi publicado em 2012, que é do ministro Gilmar Mendes. E diz o seguinte: a celeuma sobre a exclusividade do poder de investigação da Polícia Judiciária perpassa, primeiro, a dispensabilidade do inquérito policial para o julgamento da ação penal e o poder de produzir provas conferido às partes. Os advogados produzem provas, né? Se o advogado pode produzir provas, por que o Ministério Público não pode produzir provas? Depois, não se confundem eventuais diligências realizadas pelo Ministério Público em procedimento por ele instalado com inquérito policial. Quer dizer, uma coisa é o inquérito policial que continuará com a polícia, outra coisa são eventuais procedimentos administrativos instalados pelo Ministério Público. Mais ainda, e essa atividade preparatória do Ministério Público não interfere na relação de equilíbrio entre acusação e defesa, na medida em que não está imune ao controle judicial, né? Então, se diz que, por exemplo, o Ministério Público ficará imune, ficará um superpoder porque ficará imune. Olha, o Ministério Público, na verdade, ele está sempre vinculado ao Poder Executivo. O que ele faz é propor ações penais para que o Poder Judiciário julgue, né? Nós temos a cláusula reserva de jurisdição, busca e apreensão, sigilo bancário, detenção telefônica, que seja a polícia ou o Ministério Público deve requerer ao Poder Judiciário para que ele edite. O Ministério Público não vai fazer nenhuma das provas que usualmente o Poder Judiciário. Ele fará aquilo que é... Só mais 5 minutos. Certo. Pronto. Depois dizem o seguinte, né, para concluir, efetivamente, que o Ministério Público atua seletivamente, né? Essa atuação seletiva nós podemos entender de mais variadas maneiras, né? Uma das maneiras que nós podemos entender a atuação seletiva é que o Ministério Público atua em apenas alguns casos. E aí, veja bem, quando o Ministério Público atua em alguns casos, ele está dizendo implicitamente para a polícia que a função principal de investigar é da polícia. O Ministério Público atua, sempre atuou, sempre vai atuar subsidiariamente. A função de investigar caberá à polícia. O Ministério Público não vai usurpar a função da polícia. Caberá à polícia fazer isso. Porém, em situações excepcionais, em situações de inação da polícia, em situações em que há envolvimento de agentes policiais, em situações de crimes contra o patrimônio público, ao Ministério Público cabe sim investigar, e é essa a jurisprudência do STF. Porém, e aí de fato, para concluir, eu queria de novo ler um depoimento, de novo, desse autor, falando dessa seletividade do Ministério Público na Itália. Então, diz o seguinte: todavia, esses riscos não devem fazer esquecer que essa mutação de papel dos membros do Ministério Público teve, isso em relação à Itália, teve o grande mérito de estender o controle de legalidade a âmbitos e a indivíduos que, de outro modo, teriam continuado a beneficiar-se de ampla imunidade. Isso na Itália, e essa é a experiência brasileira. Nós temos, hoje, 240 mil pessoas presas por crimes contra o patrimônio privado, né? Quantos aqueles que estão presos por crimes contra o patrimônio público? Mínimos. Então, o Ministério Público é seletivo, sim. Por quê? Aliás, uma seleção inversa. Nós temos, ao longo da história brasileira, efetuado prisões e processos criminais contra presos, pobres e prostitutas na investigação criminal. Muito obrigado.